Olá, muito boa tarde. Nas vésperas da tomada de posse do novo Executivo, que resultou do último ato eleitoral, mais do que elencos, queremos olhar algumas prioridades e desafios que vai enfrentar, uma análise que faremos com Graça Franco, diretora de informação da Renascença, que está entre nós. Entretanto, olhamos ainda alguns temas que marcam a atualidade religiosa. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. A Igreja Católica vive em outubro de 2019 um mês missionário extraordinário. A data foi assinalada de forma especial no Vaticano no Dia Mundial das Missões, com um desafio do Papa Francisco: ir ao encontro de todos, sem excluir ou julgar. Vai con amore verso tutti, perché la tua vita è una missione preziosa. Non è un peso da subire, ma un dono da offrire. Coraggio senza paura. Andiamo verso tutti. Soy Jessica Pateachi Tayori, ingeniera Kumbut, Madre de Dios, Perú. Ichakme Romayo, Papa Francisco, Menanok Achaquinho, Ani Sinodoyo, a Payabo. As vozes dos católicos indígenas da Amazónia fazem-se ouvir em Roma por estes dias num sínodo especial. Os trabalhos têm sido dominados pelo debate sobre o projeto de documento final da Assembleia. Novos ministérios, defesa dos direitos humanos e proteção do ambiente são temas em cima da mesa. A ecologia integral é uma meta que exige de nós a conversão ecológica. E a conversão é mudança. E a mudança para positivo. E é à luz disso que veio à tona, até num dos grupos, dos círculos menores, a questão dos pecados ecológicos. Sabemos que somos pecadores, mas temos dificuldade de identificar o nosso pecado. Eu creio que a intenção do grupo ou dessa temática no sínodo não é estabelecer um catálogo de pecados ou até aumentar os pecados, né? Mas nos chamar a atenção para uma conversão concreta e sincera. Donde acudimos para denunciar estos delitos, es eso que nosotros esperamos de este sínodo, que sea el resultado de la conciencia humana. No queremos que termine como un discurso mercantilista, ni como uno de sus tantos grandes discursos de políticos del mundo. A evangelização não se faz por proselitismo, mas pelo testemunho, por atração. Então, a enculturação é também uma opção do encontro de Santo Domingo, da Conferência Episcopal Latino-Americana e Caribenha, né, em 1992, que assume esse compromisso da enculturação. Quarta-feira é dia de audiência pública semanal. O Papa tem recorrido ao exemplo das primeiras comunidades cristãs para sublinhar a importância do diálogo e da abertura à novidade como parte da missão da Igreja. Emerge dal libro degli Atti la natura della Chiesa, che non è una roccaforte, ma una tenda capace di allargare il suo spazio perché entrino tutti e di dare accesso a tutti. La Chiesa è in uscita o non è Chiesa? A Semana do Papa será marcada no sábado e domingo pelo encerramento do Sínodo Especial para a Amazónia, com a discussão do documento final e a missa conclusiva na Basílica de São Pedro. E non dimenticatevi di pregare per me,
Arrivederci. A Diocese das Forças Armadas e de Segurança tem 5 novos capelães militares. A Diocese das Forças Armadas e de Segurança tem 5 novos capelães militares. Na Academia Militar, em Lisboa, decorreu a cerimónia de encerramento de mais um curso de capelães militares que são oriundos de 5 dioceses: Aveiro, Angra, Bragança, Funchal e Setúbal. Um acontecimento que enriquece esta diocese que não tem seminários. Para nós é motivo de uma grande esperança. Significa que, do ponto de vista pastoral e de evangelização, as Forças Armadas e Forças de Segurança representam não só um apelo para se proceder a uma ação missionária de evangelização, mas ao mesmo tempo que contém em si ainda muitos pontos de atração, muitos pontos de interesse. Para Portugal, nos vários teatros de operações, nós tivemos capelães que ajudaram os militares. Tivemos 150 mil militares em três teatros de operações e ajudaram as famílias. Os novos capelães militares abraçaram esta vocação de servir a Igreja naquela diocese. A cerimónia de encerramento deste curso quase se pode dizer que corresponde a 5 ordenações. Ela está na continuidade daquela outra opção fundamental sacerdotal, ou seja, no dia em que eles foram consagrados sacerdotes, portanto, no dia da sua ordenação, eles abraçaram a missão que agora vão também continuar a desempenhar. Nos dias de hoje, continuamos a ter as Forças Armadas e até as Forças de Segurança militares nos vários teatros de operações, com um menor número, no entanto, com consequências em função dos órgãos de comunicação social, mais rápidas de informação. Na cerimónia de encerramento deste curso de capelães militares, os soldados cadete receberam os galões de aspirantes a oficial. Depois do curso realizado, os novos capelães vão exercer funções nos vários ramos das Forças Armadas e de Segurança. Em maio, questionado pelo meu bispo, o Dom António Moiteiro, sobre esta possibilidade de vir a ser capelão, o que é que eu achava, para pensar, e recordei-me nessa altura daquilo que dizia no seminário menor, quando estava lá, quando tinha 17 anos, não sabendo o que eu queria, pensava em tudo as possibilidades e uma delas passava por ser militar, visto que o meu pai também foi militar. Sou o padre Marco Abreu, tenho 26 anos, sou natural da Madeira, mais concretamente da freguesia do Corral das Freiras. Fui ordenado padre há sensivelmente 2 meses, no dia 27 de julho, e hoje estou aqui porque o bispo da Diocese, o Dom Nuno Brás, pediu-me esta missão de ser capelão militar, à qual respondi que sim. O senhor Dom João interpelou-me acerca da necessidade, interpelou-me se estava disponível a ir e como faz parte da vida do sacerdote servir onde é preciso, servir a todas as pessoas. O próprio Jesus assim nos pede, ide e evangelizai todos os povos, por isso é uma missão diferente. Nós íamos a passar pelos portões do Alfeite e eu confidei-se com o Sr. Bispo, assim em jeito de brincadeira, que estudei lá, porque o meu pai foi fuzileiro na Marinha, e ele tinha-me dito, quando eu fiz essa afirmação, olha que bem, sim senhor, olha que eles estão a precisar de capelães. E eu no momento acolhi com muita surpresa, porque não fazia a menor ideia que houvesse essa necessidade. Histórias de vida. O verbo evangelizar pretende entrar em todas as portas. Cada capelão militar leva para este meio a sua experiência e pretende ser um ombro amigo nos vários ramos das Forças Armadas e de Segurança. É um mundo novo esta questão do ser militar para mim, mas tenho perfeita consciência e noção de que vou para lá para ser padre no meio daquela gente. A espiritualidade, mais do que a religião, mais do que a fé, mas a espiritualidade faz parte do homem. E no mundo militar nós temos uma oportunidade de usar uma linguagem que muitas das vezes o povo que nos está confiado nas comunidades
não têm esse denominador comum. Atualmente, a realidade militar é diferente das décadas anteriores. Os palcos e teatros de guerra têm outros protagonistas. Todavia, é motivo de júbilo para a Diocese das Forças Armadas e de Segurança ter 5 novos capelães militares. A realidade hoje é diferente e daí temos 5 novos capelães. Há 50 anos eram 59 novos capelães, mas graças a Deus estes 5 representam e constituem o mesmo valor simbólico que aquela dezena dos 50 anos atrás. Ao serem aqui formados, têm o conhecimento do que é o contexto militar. E isso faz com que eles depois tenham mais capacidades para enfrentar pessoas diferentes, que servem também Portugal e os portugueses, mas eles conseguem ter uma dimensão que depois normalmente é trabalhada com os comandantes. 5 padres de várias dioceses tiraram o curso de capelães militares na Academia Militar em Lisboa. Vão exercer novas funções nos vários ramos das Forças Armadas e de Segurança. São temas que pode acompanhar em agência.eclésia.pt. Agora a análise do novo Executivo que vai tomar posse. Graça Franco, obrigado por estar uma vez mais na nossa companhia. Estamos nas vésperas de uma tomada de posse de um novo governo. Entretanto, há algum tempo, de António Marto, momentos antes da abertura da peregrinação aniversária de outubro, deixava alguns rumos, algumas diretrizes, lamentando também o facto de uma elevada abstenção, mas o cardeal António Marto pedia sensibilidade social ao novo governo e que tivesse em conta as estruturas de solidariedade que o país tem, dizia ele, que andam tanto ou quanto asfixiadas. Até que ponto é que este novo Executivo poderá ou deverá ter em conta estas solicitações, estas pretensões? Bom, deverá seguramente. Agora, neste momento, se olharmos a orgânica do governo, vemos que estas questões mais de fundo na sociedade e que incluem a coesão social, que incluem também aquilo que são as alterações na própria segurança social ou na territorialidade, portanto, na questão da coesão territorial, são muito transversais a várias pastas e, portanto, há uma preocupação, digamos, de olhar o território com os desafios que aí vêm e esperemos que nesse olhar o território estejam contempladas também aquilo que são as alterações demográficas esperadas e também há uma preocupação, digamos, de coesão, digamos, de solidariedade social. Agora, se estão ou não criadas, por exemplo, as condições para que se avance para uma verdadeira reforma da segurança social, porque as expectativas demográficas apontam para um envelhecimento acelerado e bastante disruptivo em toda a Europa e também em Portugal, temos que dar agora o benefício da dúvida e ver em que medida é que isso vai ser ou não contemplado nas políticas. Aliás, nessa linha, números recentes, não é, que dão conta, que não colocam o nosso país numa posição nada boa, não é? Não, pior do que isso, colocam o nosso país na pior posição possível entre os 28, que ainda somos 28 Estados-membros. Nós olhamos para os números divulgados pelo Eurostat na semana passada e vemos que Portugal será o país que em 2050, e 2050 parece muito longe, mas é daqui a 30 anos, ou seja, quando os nossos filhos tiverem 40, 50 anos, não é? O que acontece é que Portugal será o país mais envelhecido de toda a Europa, ou seja, até ultrapassará a Itália, que neste momento, digamos, que nos acompanha de muito perto e, sobretudo, vai se distanciar imenso da Alemanha, que era também um país classicamente muito envelhecido. Isto por causa de 3 condições que se vão juntar, que é a baixa taxa de fertilidade, portanto, o número de crianças por mulher é extraordinariamente reduzido em Portugal e dificilmente
poderá ser invertido no curto prazo, a tempo das mulheres darem, digamos, os filhos até 2050 necessários à renovação das gerações, e depois a baixa atratividade em termos de imigração. No novo governo, por exemplo, haverá uma taxa para os imigrantes, uma Secretaria de Estado para os imigrantes, e isso é uma Secretaria de Estado que faz falta para a inclusão dos imigrantes, mas nós somos um país pouco atrativo e, sobretudo, se entrarmos em crise económica, como também está, digamos, quase inevitável nos próximos anos, ainda menos atrativos seremos em termos de criação do mercado de trabalho. E isso são ingredientes explosivos para as estruturas de apoio social. Exatamente. Nós estamos agora a entrar numa espécie de contradição. A falta de planeamento nos últimos anos levou ao absurdo. Ou seja, nós temos escolas novinhas, fresquinhas, abertas. Ainda há bocado ali fora do estúdio falávamos de uma escola recém-feita e recém-aberta, com piscina e tudo, numa aldeia onde já não há crianças para a escola. Ou seja, onde seria útil abrir um lar de idosos, estamos a inaugurar uma escola, não é? Portanto, diríamos que neste momento vamos fazer uma rede de creches, que é absolutamente essencial para acolher as crianças que temos e para que os pais possam ter mais filhos e, enfim, entregá-los ao cuidado para conciliar o seu trabalho e família. Ora, o que nós deveríamos estar a inaugurar, digamos, em simultâneo com essa rede de creches, era exatamente uma rede de lares de cuidados intensivos, de cuidados paliativos, tudo isso que daqui a 30 anos nos faltará imenso e que nós estamos a construir no momento em que já deveríamos estar a tratar dessas infraestruturas. E o facto deste novo governo não avançar com a maioria absoluta, nem tão pouco com um acordo firmado, não é? Desde já, torna mais difíceis as coisas? Olha, talvez até torne um bocadinho mais fácil, porque talvez haja uma noção de que são necessários compromissos, e esses compromissos terão que ir no sentido daquilo que os portugueses sentem como prioritário, seja à direita, seja à esquerda. Talvez se criem finalmente, pelo menos, condições para discutir alguns temas importantes, e temas como este. Vamos pensar só em alguns números deste último relatório do envelhecimento na Europa. Se pensarmos que nós temos atualmente qualquer coisa com mais de 100 mil cidadãos na Europa com mais de 100 anos, e que eles vão chegar aos 500 mil daqui até 2050, e que o número de pessoas com mais de 85 anos passará de qualquer coisa como 13 milhões para 31 milhões, sendo que em Portugal haverá cerca de metade da população com mais de 47 anos, ou seja, à beira dos 50 em 2050, percebemos que vai depressa demais a conjugação entre a baixa fertilidade com o aumento da esperança de vida. E isto significa, por exemplo, uma saúde completamente diferente. Ora, por acaso, a saúde foi um daqueles ministérios em que não houve mudança rigorosamente nenhuma. E uma educação também completamente diferente. Na educação também não houve nenhuma mudança estrutural, embora os secretários de Estado tenham mudado nos dois sítios. Mas em termos de política para os setores, nada mexeu. E, portanto, nada mexeu, e algo tem que mexer muito rapidamente. E isto também, para além do governo, que vai agora tomar posse, também coloca alguma pressão e do lado das empresas, dos empresários, que para flexibilizarem horários de trabalho, para tornarem a vida laboral mais compatível com a vida familiar? Não, trata-se também de, voltando à orgânica, nós temos agora uma pasta para a digitalização. A digitalização vai fazer face, por exemplo, a uma redução do emprego expectável nos próximos anos a níveis
absolutamente acelerados, ou seja, ao mudar toda a dinâmica da digitalização e das novas tecnologias, por exemplo, a banca neste momento pode estar posta em causa e isso significa que o modelo de negócio da banca pode ter que se alterar rapidamente, a menos que entremos numa recessão até mais forte do que tivemos há pouco tempo. Ontem o governador do Banco de Portugal chamava a atenção para essa necessidade. A Google já está a entrar no mercado bancário. Portanto, por um lado temos todo o emprego a mudar, a necessidade de formação durante toda a vida. Por um lado temos isto. Por outro lado, temos toda a dinâmica familiar a alterar-se também. Famílias muitíssimo mais pequeninas, com muito menos apoio, o Estado a ter que fornecer mais apoio para que haja aqui algum equilíbrio. E, por outro lado, temos também a necessidade urgente de rever todo o esquema de saúde, ou seja, temos que prevenir as doenças para que nós atualmente temos, digamos que 20% das pessoas com mais de 65 anos têm graves problemas de saúde. Isso significa que chegar aos 80 ou aos 100 anos com graves problemas de saúde é gravíssimo, não é? Portanto, temos que fazer... os rendimentos dos portugueses não lhes permitem uma opção pelo setor privado. E, portanto, temos que ajustar as políticas de saúde, prevenir, ganhar qualidade de vida, alterar hábitos alimentares, tudo isso para que esta população idosa não seja uma população idosa altamente dependente. Porque vamos ter menos de 2 pessoas por cada idoso daqui a 30 anos. Exatamente, ou seja, haverá uma pessoa, basicamente uma pessoa na população ativa para cada idoso fora da população ativa. E, portanto, basta dizer isto para se perceber que 30 anos é muito pouco tempo para fazer face a tanta mudança, que são mudanças provavelmente que nunca assistimos no último século. Muito bem, Graça Franco, continuaremos a analisar o evoluir do nosso Estado, da nossa política, também da nossa nação. Obrigado pela sua presença hoje aqui no programa Eclésia. Eu termino a recordar que hoje à noite, pelas 22h45, ainda pode acompanhar a edição rádio do programa Eclésia na Antena 1. Boa tarde, até amanhã, se Deus quiser.